Quem controla os principais recursos necessários para desenvolver a inteligência artificial no mundo? Governos ou empresas? Se essa tecnologia vai direcionar tantos aspectos da nossa vida, aliás, já está direcionando, o que a gente pode esperar sobre a relação entre inovação versus regulação, ética versus desenvolvimento irresponsável? No âmbito dos países, Estados Unidos versus China, a disputa pelo domínio das GPUs, unidades de processamento gráfico e chips, os avanços científicos e as barreiras impostas por sanções internacionais evidenciam que esse não é apenas um assunto técnico, mas também geopolítico. Os Estados Unidos vêm revogando leis relacionadas à inteligência artificial, a Europa aumentando seus esforços para a regulação e organizações multilaterais, como a Unesco, traçando diretrizes para um uso ético e responsável da tecnologia. Tudo isso aponta para um cenário complexo, onde decisões que estão sendo tomadas hoje vão definir os impactos da inteligência artificial no nosso futuro. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e estou acompanhado hoje do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro de conselhos consultivos em IA para indústrias, governos e organizações multilaterais como ONU, Unesco e Fórum Econômico Mundial, o Edson Prestes, e o professor na PUC São Paulo, colunista no UOL e pesquisador sênior do NIC.br, Diogo Cortis. Diogo, Edson, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade. Edson, seja bem-vindo ao Lab de Tendências pela primeira vez. Muitíssimo obrigado pelo gentil convite para participar aqui desse podcast, né, e discutir esse assunto que é tão interessante. Boa, Diogo, bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Lembrando que tem um episódio aí com o Diogo, né, que foi o primeiro episódio do ano passado, sobre tendências para IA, que foi um dos mais ouvidos do ano, um dos mais ouvidos do podcast até aqui. Então, é uma repercussão muito boa. Tenho certeza que o conteúdo desse aqui vai ficar à altura também. Legal, muito obrigado, Yuri, pelo convite. É sempre um prazer estar de volta aqui conversando sobre esses temas que precisam ser discutidos amplamente. E constantemente atualizados, né? Acho que da última vez a gente falou assim, muito no âmbito de tendências mesmo, né? A gente falou muito sobre ferramentas. Acho que o foco hoje é um pouco mais relacionado a essas questões regulatórias, essas questões geopolíticas, que eu acho que estão mais prementes, de fato, né? Essa nova administração do governo americano, né, com o Trump, vem dando indícios também de uma batalha global, uma corrida, o race to launch, como é chamado, né, para a IA. Isso tem gerado uma disputa entre países. Eu queria que vocês começassem dando um panorama, assim, na opinião de vocês, como que essa nova administração dos Estados Unidos deve impactar os próximos anos em termos de desenvolvimento da IA. E eu falei no meu início, né, na minha introdução, sobre essa dicotomia entre Estados Unidos e China, né, que a grande batalha são as duas maiores potências do mundo atualmente dentro de inteligência artificial. Existem outras? Essa é uma outra provocação que eu faço também dentro dessa primeira pergunta geral. Quer começar? Você pode começar, fica à vontade. Tá, perfeito. Muito obrigado. Você que está vindo pela primeira vez, a gente abre espaço. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante e bem complexa de se responder, né? Hoje nós temos um cenário geopolítico bem diferente do que nós tínhamos anteriormente. O fato de nós termos uma nova administração no governo dos Estados Unidos cria uma série de pontos de interrogação sobre como é que a área de inteligência artificial ela vai ser conduzida, ou qual vai ser o crescimento, a direção de crescimento dessa área de inteligência artificial, já que todos os esforços para a criação de sistemas de inteligência artificial de uma maneira responsável, mais voltada ao ser humano, né, centrada também no meio ambiente, ela já está sendo, essa ideia está sendo pulverizada, né, com a nova administração, onde nós temos grandes companhias que não querem uma regulamentação mais forte, centrada no ser humano e centrada no meio ambiente. Então, eu sinceramente não sei qual é o caminho que isso vai seguir em escala global. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, o fato de nós termos algumas ferramentas, né, que têm todo esse viés mais ético estão sendo
estão sendo eliminadas, né? Eu não sei qual vai ser o impacto disso para outros países, de repente europeus, de repente asiáticos. Será que eles também vão começar a promover nas suas jurisdições o desenvolvimento de uma inteligência artificial que não é mais focada no ser humano? Eu não sei. Isso pode ter um reflexo em escala global muito amplo. E como nós sabemos, a área de inteligência artificial é uma área que não encontra fronteiras. Ou seja, o desenvolvimento que a gente vê em uma região, em um país, ele afeta diretamente outras regiões, outros países. Será que nós vamos ter uma proliferação de sistemas que vão ser desenvolvidos de uma maneira não responsável? Ou seja, sistemas onde aspectos relacionados à transparência já não vão ser mais necessários, aspectos relacionados a uma filtragem do que referente a discursos de ódios, manipulação, já não vão mais existir. Eu, sinceramente, não sei o que esperar nos próximos anos. Eu tenho grandes expectativas de que, de repente, o esforço internacional, principalmente conduzido pela Europa, né, ela venha a ter um efeito positivo em escala global nos outros países. Eu espero que isso aconteça. Esses dilemas que você trouxe agora no final da sua fala, Edson, acho que eles são muitos dilemas que a gente está enfrentando hoje no campo das redes sociais, né? Será que vai ter moderação? De onde estão vindo os dados? Quem controla? Né? Existe uma oligarquia tecnológica que comanda, né, o fluxo de interações do planeta como um todo. Isso também, passando até para você, Diogo, né, como é que isso entra nessa questão da inteligência artificial? A inteligência artificial já está também sofrendo um pouco desses dilemas, né? Sim, quando a gente olha para esses últimos 2 anos, a gente vê uma mudança um pouco de perspectiva e paradigma do que aconteceu, porque há 2 anos atrás, acho que o Edson também participou de muitos debates e estudos sobre isso, se falava muito desse desenvolvimento responsável da inteligência artificial, né? Uma inteligência artificial focada e orientada para as necessidades dos seres humanos, das diferentes grupos sociais, que fosse inclusiva, que levasse em consideração aspectos éticos do meio ambiente. E aos poucos isso foi mudando um pouco de perspectiva, conforme a inteligência artificial ela foi se tornando cada vez mais poderosa do ponto de vista do seu desempenho, né, e capaz de realizar mais tarefas assim para o usuário final, né? Então acho que com o lançamento do ChatGPT a gente teve uma mudança de paradigma muito grande da inteligência artificial e isso causou meio que um estado de FOMO, sabe? O Fear of Missing Out mesmo. Aquele desespero de todo mundo estar de fora. Tanto para a indústria de tecnologia, todo mundo começou a correr para desenvolver seus próprios modelos, então houve uma competição super acirrada entre a própria indústria de tecnologia, e aí, especialmente por exemplo, pensando na cena do Vale do Silício ali, mas também trouxe FOMO para outras indústrias que falaram, a gente precisa adotar a inteligência artificial, então a área da educação, a área da saúde, a área de manufatura, a área de serviço, todo mundo precisamos adotar a inteligência artificial de alguma forma, senão a gente vai ficar para trás. E isso trouxe também um estado de FOMO até para os próprios países, para os próprios governos, para os próprios estados, se a gente quiser falar assim, de que, olha, é a próxima fronteira da inovação e precisamos estar na frente. Então isso acirrou uma disputa também. E a gente vinha, né, assim, quem estuda mais essa parte de regulação, de inteligência artificial, tinha um ditado que todo mundo falava, né? Pensando nessa distribuição, que era os Estados Unidos inova, a China copia, né, ou reproduz, e a Europa, a União Europeia, ali, a Europa, ela regula, né? Então esse era o mote que todo mundo falava assim, todo fórum que você ia, você escutava essa mesma coisa. Só que hoje, quando a gente olha para isso, a coisa está meio que se misturando, né? Porque os Estados Unidos continua inovando, não olhando tanto para a regulação, acho que como o professor Edson colocou bem, houve uma mudança de paradigma, porque no ano passado o Biden, né, a administração Biden, ela tinha feito uma ordem executiva bastante ampla e abrangente sobre inteligência artificial, pensando muito no uso e no desenvolvimento responsável da inteligência artificial. O Trump, ele revogou, né, essa ordem executiva, e ele já vem com esse olhar muito mais acelerado do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo a gente vê a China conseguindo fazer várias inovações no campo de inteligência artificial. O exemplo é o DeepSeek, né, e é muito interessante porque a gente que estuda bastante a China, a gente fala num conceito que são os Six Tigers. O que são esses Six Tigers? São os 6 tigres, né,
da China, que são as 6 startups mais promissoras de inteligência artificial. Inclusive tem uma que é do Kai-Fu Lee, né, que é a 01.ai, e o Kai-Fu Lee é aquele autor do AI Superpowers, ele trabalhou no Google, né, o mais interessante é que o DeepSeek nem fazia parte desses Six Tigers, né, então a gente vê que tem um processo de inovação, de otimização também que acontece na China, muito proveniente também de algo que a gente pode discutir depois, que é essa limitação que eles têm acesso aos chips, né? Então, principalmente com um controle de exportação recente também do começo do ano, que vai impor um desafio ainda maior para a China, e eles vão ter que encontrar caminhos. Por outro lado, a China também vem mostrando sinais de inovações, né? Principalmente no processo de otimização desses modelos, e também propondo soluções específicas ali, tanto para o mercado do Sudeste Asiático, mas também as soluções começam a ser adotadas por outros países. E a União Europeia também, depois, né, dessa mudança do governo americano, também vem pensando nesse processo mais de inovação, porque ela tem, né, o AI Act, que é o marco regulatório da inteligência artificial na União Europeia, e o ano passado, né, saiu um relatório do Draghi falando que isso poderia impactar ali o processo de inovação dentro do bloco e tal. Alguns presidentes já se colocavam meio contrário a isso. O Macron sempre foi uma voz um pouco mais forte em relação a isso, porque na França a gente tem um movimento mais forte do desenvolvimento da inteligência artificial, com algumas startups, como a Mistral, né, tem um laboratório de pesquisa forte do Facebook lá também, que é o FAIR, e recentemente teve o AI Summit, né, em Paris, que a primeira versão foi organizada pelo governo do Reino Unido, a segunda pela Coreia do Sul e a terceira pela França, e foi bem interessante porque a Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, ela fez um anúncio de um investimento de 200 bilhões de euros na inteligência artificial, mostrando que eles também estão olhando agora... Com a inovação, né? Vamos partir para a inovação, porque senão a gente vai ficar cada vez mais dependente dos Estados Unidos ou da União Europeia. E o mais curioso, assim, é que a gente está falando de cifras que são absurdas, né? Se a gente pensar. Ela falou de 200 bilhões de euros, né? Recentemente, logo que o Trump assumiu, na mesma semana, o Sam Altman da OpenAI, junto com o Larry Ellison da Oracle, junto com o presidente do SoftBank, no salão da Casa Oval, ali com o Trump, eles fizeram um anúncio de um investimento, aí não é um investimento público, é um investimento privado, mas da ordem de 500 bilhões de dólares também para fazer uma grande infraestrutura de inteligência artificial, que é o projeto Stargate, começando com um primeiro movimento de 100 bilhões, né, de investimento. Então, a gente vê que a coisa assim, tá uma competição louca não só do ritmo, mas da vontade política e da quantidade de dinheiro que está sendo colocada. E aí, por outro lado, é uma coisa que também deixa muitos pesquisadores preocupados, é que essa atenção para aquilo que a gente estava discutindo sobre o uso ético, o desenvolvimento sustentável da coisa, responsável, pode ficar de lado, né? E a gente vê que essa corrida pode, inclusive, abafar ainda mais essa discussão. O que vocês acham, até puxando para o Edson, né, para iniciar a resposta, o que vocês acham que significa na prática essa revogação das leis regulatórias de IA nos Estados Unidos, né, todo esse aceno, e qual a importância dessas organizações multilaterais que estão buscando propor, né, diretrizes para o uso ético da inteligência artificial, né? A própria Unesco, o Edson é coautor, né, do projeto da Unesco voltado para o uso ético e responsável da IA. Então, assim, né, essa dicotomia entre, por um lado, a revogação de leis regulatórias, mas, por outro, também essas iniciativas das organizações multilaterais. Você acha que, né, vai ter eficiência mesmo com esse movimento aí, vamos dizer assim, contrário, né, à regulação? Eu acredito que sim, sabe? Primeiro, essa revogação ela causa muita preocupação, né? Porque se você revoga uma série de regulamentações, de trabalhos importantes nessa área, você está simplesmente liberando para que as empresas elas façam o que elas bem entenderem. Basicamente, elas estão navegando em uma região livre de direitos humanos. Se elas quiserem fazer qualquer tipo de trabalho usando os seus dados contra você mesmo, elas poderão fazer. Se elas quiserem, por exemplo, manipular você, se elas quiserem, por exemplo, fazer ou permitir com que informações falsas elas sejam propagadas na internet, ou de repente fazer com que decisões de vida ou morte sejam delegadas a máquinas, tá? Ou de repente
fazer com que a exploração ambiental ainda continue sendo ainda bem intensa, causando um impacto global em termos climáticos grande, você está simplesmente permitindo com que isso tudo aconteça. Tá? E basicamente aí que vem a preocupação que eu havia comentado anteriormente na minha fala. Eu não sei o que vai acontecer. Será que, por exemplo, tudo aquilo que nós temos trabalhado para a criação de um sistema de inteligência artificial que possa realmente ser colocado em benefício do ser humano e não apenas na mão de poucas empresas, se isso não vai ser simplesmente destruído em escala global? Porque nós sabemos a influência dos Estados Unidos nesse debate, sabemos do impacto dele. Será que outras nações pequenas vão seguir isso e vão fazer com que todo o nosso trabalho, né, que tem sido feito ao longo de anos, ele simplesmente vá por água abaixo? Nota que nós estamos pensando não apenas no momento atual, mas nós estamos pensando nas gerações futuras. Quando falamos em regulamentação, nós queremos que, por exemplo, nós tenhamos uma qualidade de vida adequada. Nós queremos que o nosso planeta ele seja preservado. Nós queremos realmente com que as populações mais vulneráveis elas tenham uma melhor qualidade de vida no futuro. Então, será que isso vai acontecer? Né? Já conseguimos ver casos já bem graves atualmente. Ontem, por sinal, eu li um post publicado por uma colega sobre o Gemini, onde no Gemini ela fazia perguntas sobre quem era Donald Trump, e o Gemini simplesmente recusava a responder quem era. Ou seja... Quem era o quê? Desculpa. O Trump. Quem era? Uhum. Gemini é a IA generativa do Google, né? Exatamente. Então, ou seja, vamos criar, por exemplo, bolhas de informação onde as pessoas não vão ter acesso a informações corretas. Ou seja, quem tem o domínio dessa tecnologia, basicamente tem o domínio de como as sociedades vão evoluir. Ou seja, porque elas podem simplesmente fatiar a informação, fazendo com que a informação ela seja divulgada apenas de acordo com seus interesses próprios. E isso é algo extremamente grave. Quando a gente vê que a administração dos Estados Unidos ela tem como conselho principal grandes players da área da tecnologia, que, por sinal, dominam o mercado. Né? Hoje, todos acessam o WhatsApp, todos acessam o Facebook, Instagram e assim por diante, que são justamente ferramentas, mídias sociais, que criam essas bolhas, que permitem facilmente manipular pessoas. Então, a questão é, o que vai acontecer? E isso é causa de muita preocupação. Por exemplo, como o Diogo falou, né, recentemente teve o AI Summit em Paris. Né? Foi elaborado um documento reafirmando os compromissos dos países na criação de um sistema de inteligência artificial responsável, centrado no ser humano, inclusivo e assim por diante. E os Estados Unidos se recusou a assinar. E uma das justificativas foi de que isso poderia atrapalhar a inovação, o avanço da inovação. Mas a questão é, que avanço? Né? Ou seja, se nós temos uma tecnologia que não é centrada no ser humano, que tipo de benefícios essa tecnologia vai trazer? Se ela não é pensada no usuário final. Benefícios apenas benefícios para as empresas que estão desenvolvendo, mas nós não queremos isso. Primeiro que nós somos usuários, nós não estamos criando a tecnologia. Poucas empresas realmente têm o poder para criar tecnologia de inteligência artificial e por si só. Né? Hoje, mesmo as empresas que trabalham com tecnologia, elas são usuárias de ferramentas tecnológicas que são desenvolvidas por esses big players. Quantas ferramentas de tecnologia atualmente elas usam como núcleo o ChatGPT? Ou vão usar como núcleo o DeepSeek? Então, isso é algo que me causa extrema preocupação. Eu acho que eu respondi parte da tua pergunta. Teve uma segunda parte que eu não me lembro. Mas... Não, a segunda parte era mais em relação ao trabalho né, que vocês fazem na Unesco e a todas essas diretrizes que vêm sendo criadas por organizações multilaterais, qual é o nível de implementação né, desses trabalhos? Porque é isso, os Estados Unidos né, se recusaram a assinar esse acordo de uso ético da IA, né, que foi elaborado em Paris, mas, ao mesmo tempo, essas diretrizes elas são mais gerais, né? Não são só para governo, são para empresas também. Certo, perfeito. Muito obrigado por me lembrar, tá? Nada. A gente chegando numa idade avançada, a gente vai esquecendo certas
Eu sempre digo que o meu buffer de memória é assim de alguns minutos, tá? Normal. Então, eu tenho bastante expectativa que essas organizações multilaterais, como, por exemplo, as Nações Unidas, elas tenham realmente um poder efetivo. Porque nós temos apenas um país. Os Estados Unidos têm uma influência muito grande, mas nós não podemos simplesmente desprezar todos os outros países do mundo. Então, se eles se unirem e começarem a colocar restrições nas suas próprias jurisdições, dizendo que para entrar ou para que esses sistemas eles funcionem nas suas jurisdições, tem que ter este requisito, esses sistemas não vão... As empresas externas, elas vão ter que se adequar, tá? Ou seja, nós vamos ter uma soberania. Os países vão ter uma soberania digital para dizer o que eles irão consumir e de que forma eles irão consumir. Da mesma forma como, por exemplo, hoje nós consumimos certos produtos tecnológicos que tem que ter uma certa certificação. Então, nós temos que colocar essa certificação em termos do que nós queremos para a nossa sociedade. E se nós tivermos uma união de países dizendo que é assim que o desenvolvimento tem que seguir, os Estados Unidos ou qualquer outra nação, China, por exemplo, elas podem fazer o que elas quiserem nas suas jurisdições. Porém, para exportar para outros países, elas têm que seguir o que determina as jurisdições desses outros países. Então, nesse sentido, essas organizações multilaterais, elas têm um papel muito importante, porque elas conseguem reunir todos esses países, todos esses chefes de estados, para discutir de que maneira a área irá avançar. Então, por exemplo, hoje nós temos na Unesco, né, a recomendação sobre ética da inteligência artificial, que você citou, que foi um dos coautores, que define realmente essas diretrizes. E nós temos também um movimento muito grande da Unesco para a implementação dessa recomendação nos diferentes países do mundo. Tá? Isso está acontecendo. Uma das ferramentas para ser utilizada nessa implementação é um outro documento chamado Readiness Assessment Methodology, que, por sinal, eu apliquei, fui o líder responsável por aplicação aqui no Brasil, tá? Que vê o panorama da área e tenta e define o que deve ser feito para que a área ela realmente consiga evoluir, né, de uma forma responsável. Eu sempre gosto de utilizar essa palavra responsabilidade, assim como vários dos meus colegas, porque ela é central. Não é simplesmente desenvolver uma tecnologia sem que ela seja pensada no ser humano, testada no ser humano e colocada no mercado. Ela tem que ser pensada e adequada, porque hoje, pensando na área de inteligência artificial, a gente consegue observar o seguinte: ela consegue afetar todos os aspectos da nossa vida. Todos. E eu estou falando apenas dos sistemas correntes. Se nós pensarmos nos sistemas futuros, eu estava em um side event no Summit agora. Eu sou uma pessoa que trabalha bastante tempo com robótica e inteligência artificial. Eu fiquei assim, surpreso, chocado com o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, estava numa palestra do Benjo, que vários de vocês conhecem, né? E ele mostrou exemplos de sistema de inteligência artificial que, quando eles detectam que eles vão ser substituídos, eles copiam seus pesos para o próximo sistema, cara. Ou seja, eles se autorreplicam quando eles se sentem ameaçados. Isso não é coisa de ficção científica. Tá? É algo que está ocorrendo. Desculpa, não entendi. Quem é Benjo? O Benjo, ele é um dos criadores, tá? É um dos godfathers da área de inteligência artificial. Ele foi prêmio Nobel. Ele também é um Turing Award, tá? Se não me engano, prêmio Nobel esse ano. Não, ano passado. Caramba. Tá? Então, ele estava discutindo a área de inteligência artificial e também a necessidade por regulamentação. Uhum. Ele é uma pessoa que ele trabalha pesadamente na área. Ele está por trás desses grandes modelos de inteligência artificial que hoje são apresentados pelo mundo. Uhum. Então, assim, até 2 anos atrás, ele não tinha preocupação sobre o risco existencial desse tipo de sistema. Hoje, a preocupação é real, porque os sistemas eles estão saindo do controle. No seguinte sentido, imagina que você tenha uma LLM, tá? Que tem como base uma rede neural, que tem seus pesos ali, e esses pesos definem como a rede neural ela deve funcionar, em termos de produção de saída, dado um conjunto de entrada. Ele apresentou casos onde o sistema identifica que ele vai ser substituído por uma nova versão,
e ele se autocopia automaticamente. Caramba. Ou de repente ele está numa situação, ele está num jogo e o sistema começa a perder, ele começa a trapacear. Sabe, quando você começa a discutir isso em ambientes não acadêmicos, você pensa, não, isso aí é coisa que vai acontecer daqui a algum tempo, né? Mas quando você olha uma pessoa, como o caso do Benjo, discutindo isso, apresentando essas evidências, você começa a perceber, cara, a situação ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, situação onde, por exemplo, esses sistemas eles podem enganar, manipular pessoas, eles podem, como ele apresentou, ele mostrou um sistema onde ele simplesmente enganava a pessoa. De que sentido? Imagina só que eu queira fazer um treinamento, tá? E aí eu estou querendo fazer uma alteração, na verdade eu quero apresentar um conjunto de treinamentos para fazer uma alteração nos pesos da rede para que a rede ela consiga acomodar nos pares de entrada e de saída. E aí o sistema, ele percebe que, de repente, a intenção do desenvolvedor é que ele comece a dar uma saída diferente daquela que ele aprendeu, ele começa a emular a saída correta que o desenvolvedor está querendo. Ele emula, ou seja, para que os seus pesos não sejam alterados, para que a pessoa que está treinando diga assim, não, o sistema aprendeu, eu não preciso mais treiná-la novamente, para que seus pesos sejam modificados. Então, são esses casos que estão acontecendo. Tá? E agora, né? E aí você imagina, eu não tenho uma regulamentação em absolutamente nada. Eu deixo o sistema desse simplesmente evoluir. O que isso vai causar para a humanidade? Agora eu estou falando da humanidade em si. Nós vamos ter uma criação de sistemas que, de repente, eles não vão querer ser desligados, ou eles vão fazer de tudo para não serem desligados, ou, de repente, vão consumir todos os nossos recursos energéticos. Tá? Ou, de repente, eles vão se infiltrar em sei lá, imagina, uma base militar e vão disparar sozinhos mísseis nucleares. Nota que isso parece coisa de ficção científica, mas quando a gente começa a observar esses pequenos exemplos, a gente começa a notar para onde a coisa está indo. Aí a questão é isso que nós queremos? Por isso que é tão importante, né, regular, trazer mais controle, né, sobre o desenvolvimento. Sim, e em escala global, né? Porque, assim, o que nós temos atualmente é o seguinte, nós temos uma grande rede, que é a internet, e aí a gente consegue trocar informações. Eu mesmo, vários anos atrás, na verdade, eu co-presidi um grupo de padronização da IEEE, que produziu o primeiro padrão internacional da Sociedade Robótica e Automação. E o que era um padrão, cara? Era uma forma para fazer com que máquinas se comunicassem. Porque nós queríamos uma indústria 4.0 onde essa indústria poderia ter máquinas onde elas conseguissem transferir tudo aquilo que elas aprenderam para outras máquinas. Ou elas pudessem, por exemplo, compartilhar informações. Imagina só uma máquina, de repente você compra um robô, e aí esse teu robô ele não sabe como, de repente, criar uma televisão, criar um carro. Não sabe. Você não tem a programação para ele. E aí ele simplesmente acessa uma rede de robôs que vai dizer assim, pessoal, seguinte, eu quero criar esse carro, eu quero criar uma televisão, eu quero montar algo. Simplesmente baixa o processo e incorpora isso no seu conjunto de ações e monta o carro, monta a TV. Eu fui o vice-presidente do grupo que criou um padrão nessa direção. E a ideia era exatamente isso, trocar informações entre robôs. Aí você imagina, tá, vários dispositivos robóticos. Podem ser coisas simples. Podem ser, de repente, até um sensor de uma casa inteligente, tá, com um atuador que vai fechar ou abrir a porta, ou vai ligar ou desligar o ar-condicionado, tá? O carro conectado à internet. E aí, tu tens todos esses elementos se comunicando, e aí você tem uma inteligência artificial que não é empática, né? Não é compassiva, que tenta apenas minimizar uma função de custo, que vai dizer o seguinte, eu quero diminuir a poluição do planeta, vou desligar todos os carros, ponto. Você entende? Então, se nós não tivermos uma regulamentação ou uma colaboração entre países, nós vamos estar permitindo que esse tipo de sistema apareça, tá? Já que
essa decisão de desligar tudo pode partir, sei lá, do Brasil e afetar a China, Coreia, Japão, Estados Unidos e assim por diante. Diogo, eu estou digerindo ainda tudo que o Edson falou, quer complementar? Claro, eu acho que o que o Edson trouxe é um ponto fundamental que a gente discute, né, dentro, acho que do próprio processo de desenvolvimento, de pesquisa de inteligência artificial, muito focado nessa questão do AI safety, né, que seria essa ideia da segurança da inteligência artificial, que é uma coisa, assim, que a gente precisa olhar com muito cuidado, né, e quando a gente começa a ter uma desregulação sobre esse processo, acaba gerando alguns alertas, né, porque a gente vai ficar num processo muito em que o debate ele acaba ficando em segundo plano, em que a pressão política da sociedade civil também acaba ficando abafada, isso vai ficar somente na mão das empresas, né? Embora muitas das empresas colocam isso como uma questão importante, né? Então, tanto se a gente pegar os principais laboratórios, hoje eles, pelo menos as empresas, elas colocam uma preocupação com essa ideia do alinhamento, né? Que, ou seja, a inteligência artificial está alinhada com as necessidades da sociedade. Mas isso tem alguns desafios, né, que a gente tem que pensar do ponto de vista não só, né, desses cenários que o Edson colocou, né, da inteligência artificial tomando mais ações, como até mesmo como já acontece hoje, né, do ponto de vista de uma coisa muito mais sutil, mas que já está sendo colocado em consideração, que é assim, a inteligência artificial hoje, ela está criando as grandes narrativas da sociedade. E essas grandes narrativas estão sendo criadas por modelos globais e que estão sendo usados por países ao redor do mundo, né? Então, é bem interessante, porque assim, se você fizer uma pergunta muito simples assim, pro chat GPT, e quem inventou o avião, né? Então, a gente já fez vários testes disso, ele fala Santos Dumont, não, os irmãos Wright, mas ele nem cita, né, que existe uma disputa em alguns lugares do mundo falando sobre Santos Dumont, ou que, né, esse debate, não existe isso, né? Da mesma forma, como se você perguntar alguma coisa pro DeepSeek, ele também vai responder de algumas formas, né? Então, são assim, muito enviesados, né, os dados que são usados para o treinamento. Eles têm vieses que muitas vezes vêm dos próprios dados, né, do treinamento, de uma forma que não é propositiva inicialmente, assim, vamos fazer isso de propósito. E outras vezes, sim, pode existir ali um alinhamento melhor para alguma determinada narrativa. Então, isso também já acontece, né, quando a gente pensa nesse processo. E isso tem um aspectos do ponto de vista de que a inteligência artificial, além desse hard power, né, que acho que o Edson colocou bem, a gente pode começar a pensar a inteligência artificial como uma ferramenta de soft power, né, de levar essas pequenas insinuações culturais por meio dos conteúdos e narrativas que esses modelos criam. A gente fez um estudo recentemente na PUC e saiu num periódico da USP, da área de comunicação, que a gente avaliou como esses modelos de inteligência artificial generativa, e aí focado mais na parte de imagem, eles representam elementos culturais brasileiros, né? Então a gente pegou vários festivais culturais do Brasil, então Parintins, Iemanjá, vários festivais, carnaval, e foi criando imagens utilizando a inteligência artificial. E o que a gente vê é uma coisa assim assustadora, né? De muitas vezes a inteligência artificial criar elementos, só que com signos semióticos culturais de outro lugar. Então, por exemplo, Parintins, ali todas as imagens que criavam, eles colocavam elementos semióticos, né, signos semióticos, culturais da cultura Apache, sabe? Então, essa representação. Em alguns momentos, assim, Iemanjá entrava como quase como uma deusa indiana, com vários braços, sabe? Mas o mais curioso, assim, foi o Ciro de Nazaré. Ciro de Nazaré, ele pirou o cabeção, ele criou umas ondas, assim, porque acho que a representação que ele tem de Nazaré de Portugal. Praia de Portugal. A praia que acontece as ondas, né? Mas isso mostra também já esse desafio atual, né? Da gente ter uma discussão também sobre o desenvolvimento de mais modelos locais, de código aberto e tal. Isso é todo um outro assunto, né? Mas eu vou até resgatar um assunto que a gente estava falando mais no início, né, que você até falou, né, depois a gente pode retomar, que você falou sobre a limitação de acesso aos chips. Eu até trouxe essa provocação na primeira
fala aqui na minha abertura, quem controla os principais recursos necessários para desenvolver a inteligência artificial, governos ou empresas, né? E aí a gente está falando de GPUs, de chips, o próprio caso da DeepSeek, né, que me parece que teve, né, acusações por parte dos Estados Unidos de que a China teria violado sanções internacionais aos chips que são desenvolvidos lá nos Estados Unidos para o desenvolvimento desse modelo de inteligência artificial. Queria resgatar um pouco essa temática assim, para a gente aprofundar um pouco mais nesse campo da geopolítica. Até porque eu sei que você está fazendo um curso, né, Diogo? Eu vi você postando, falando que estava fazendo um curso sobre isso também. Sim, quando a gente fala desses chips, aí é uma dinâmica muito interessante e complexa também, porque entender toda a cadeia de suprimentos desses chips acaba sendo bem complexo, assim, porque a gente tem que entender que na ponta final estão os chips, né? E hoje, quando a gente fala dos chips, se fala muito da NVIDIA, porque a NVIDIA... Vale até GPU, chip, né, chip semicondutor, acho que vale fazer um glossáriozinho aqui. E em relação à empresa, né? Porque a NVIDIA é a principal empresa de inteligência artificial, a gente já falou muito dela aqui no podcast, acho que, né, grande parte dos ouvintes já deve estar familiarizado. Tem a TSMC também, que é a principal produtora de chips semicondutores, que é de Taiwan, que aí também entra nesse campo da geopolítica, porque tem uma disputa entre Taiwan e China. Vale dar uma contextualizada rápida, se puder. Então, legal, vamos lá. Então, hoje, quando a gente está falando de treinar a inteligência artificial, a gente está falando de um processador específico, que é a GPU, né? Que é um processador que inicialmente foi criado para animação, jogos, processamento gráfico, e depois se viu que ela processa muito bem de forma paralela, começou a ser usado na área de análise de dados, data science, inteligência artificial, e hoje tem chips, arquiteturas mais focados para inteligência artificial. E aí, a maior desenvolvedora que faz os designers dos chips mais avançados, que são os mais utilizados hoje, é a NVIDIA, que é uma empresa americana. Só que ela é uma empresa... Se tornou a empresa mais valiosa do mundo, né? Por conta disso. Se tornou em algum momento a empresa mais valiosa do mundo, ano passado, né? Porque todo mundo começou a comprar... preciso fazer aquilo do FOMO, né? Preciso treinar a inteligência artificial, preciso fazer inteligência artificial, então eu preciso comprar chip da NVIDIA. Ela que vendia, né, a matéria-prima ali. Só que a NVIDIA, ela é americana, né, uma empresa americana, e ela faz o design do chip. Mas ela é uma empresa que a gente chama fabless. O que é uma empresa fabless? Ela não tem fábrica. Ela só faz o design, o R&D, né, a pesquisa e desenvolvimento dos chips. E aí quem fabrica esses chips para a NVIDIA, né, acaba sendo a TSMC, que é a empresa de Taiwan. Né? Então, ela é uma empresa que ela é de um tipo que a gente chama Foundry, que ela é uma empresa, assim, ela é antiga, de 1986, né, e ela não desenha chips, ela só fabrica para os outros. Então, ela não fabrica só para a NVIDIA, ela fabrica para Apple, ela fabrica para Intel, ela fabrica para uma série de outras empresas. E ela tem algumas fábricas ao redor do mundo, né, então, em Taiwan, fica quase 90% da sua produção, mas ela tem alguma fábrica na China, uma fábrica na Alemanha e também agora no Arizona. Né? Então, no Arizona ela também tem a fábrica. Então, ela que fabrica os chips, né? E aí o que aconteceu? Né? Tem esse controle de exportação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele colocou algumas restrições dos tipos de processadores que a China poderia ter acesso, né? E aí isso impactou, então, a NVIDIA não poder vender determinados chips para os Estados Unidos, com esses chips mais avançados, né? Que tem memória, o poder de processamento e a interconexão mais rápida entre eles, né? Então, hoje a China não tem acesso a essa tecnologia dos chips mais avançados, desenvolvidos pela NVIDIA e produzidos pela TSMC, né, em Taiwan. Então, esse é o cenário global. Mas isso está fazendo com que a China se desenvolva rapidamente no processo de desenvolvimento dos chips. Aí a pergunta é falar, mas se a China é tão inovadora assim, por que ela não consegue desenvolver? Por que ela não faz logo um chip tão poderoso como a NVIDIA? Porque aí tem uma questão do acesso a vocês entenderem como é complexa a coisa. A pergunta que eu faço é, beleza, a NVIDIA faz o design, a TSMC produz. A TSMC, ela precisa de máquinas para produzir esses chips, certo? E quem faz as máquinas? Quem faz essas máquinas é uma outra empresa, que é a ASML, que é uma empresa holandesa.
E essa empresa holandesa, que tem uma tecnologia específica para conseguir fazer chips de 5 nanômetros, que usa uma tecnologia específica de laser, ela também não pode vender para a China. Então, a China, ela tem uma dificuldade muito grande de acessar a tecnologia fundamental de litografia, que é como você escreve no chip, para conseguir fazer esses chips mais avançados. Mas a China vem evoluindo. Então, a Huawei, ela já está conseguindo fazer chips de 7 nanômetros, né? Então, o que se diz é que o DeepSeek, inclusive a parte de inferência, que é quando, não a parte de treinamento, mas a parte que você está utilizando os dados, utilizando o modelo para ele fazer respostas, já roda nas GPUs da Huawei, né? Então, isso vai mudar também o cenário, então tem toda essa complexidade desse controle de acesso aí. Então, a China, hoje, ela está alguns degraus abaixo, porque ela não consegue ter acesso por conta dessa exportação. Só que, por outro lado, o efeito colateral é que isso está fazendo acelerar o processo na China, e que muitos analistas colocam é que, no longo prazo, isso vai ser benéfico para a própria China, né? E vai ser, porque aí ela vai se desenvolver numa indústria muito mais forte, poderosa, vai virar uma exportadora, e isso pode enfraquecer os Estados Unidos. Algo que aconteceu já nos anos 80, né, quando o Japão ele se tornou o maior produtor de microprocessadores, né, de semicondutores do mundo, passando nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, tem até uma frase do Reagan que ele fala exatamente o que parece o Trump repetindo, sabe? Precisamos cortar acesso, precisamos fazer algo, porque precisamos fazer a América grande de novo, né? Então também nessa área de microchips. Eu queria só, na verdade, era corrigir uma informação, né? Que eu falei que o Benjo, ele foi o laureado no Nobel ano passado. Na verdade, ele foi laureado no Nobel Asiático, que é o Wien Future Award, tá? E não o Nobel que a gente conhece. Boa. Para quem foi o Nobel que a gente conhece, foi o Hilton. Existe vocês conhecem esse Nobel Asiático, Wien Future Award. Perfeito, obrigado por retificar. É de 2024. Vamos para a nossa dica de ouro. E aí, Edson, Diogo, queria agradecer demais a aula aí sobre o tema que vocês deram e passar para considerações finais, trazendo essa provocação que eu coloquei até no título do episódio, né? Na opinião de vocês, qual que é o futuro da inteligência artificial? Em 2 frases. E uma dica de conteúdo, um livro, uma série, um podcast que vocês estejam lendo, vendo, ouvindo aí, para compartilhar com a nossa audiência. Pois é, né? Qual é o futuro? Diogo, por favor. Olha, falar sobre o futuro é sempre ter a certeza de que a gente pode estar muito errado, né? Mas assim, com base no que a gente tem hoje, né, de sinais e de perspectivas, eu acho que vai ser, pelo menos nos próximos anos, um acirramento muito grande de uma competição interna, né, acho que uma competição privada entre os principais desenvolvedores de inteligência artificial, tentando achar qual que é a próxima grande inovação, né, e fazendo investimentos colossais, mas também disputas geopolíticas, né, e aí, sim, acho que tem 2 players que são importantes, né, que é os Estados Unidos e a China, né, claro que tem outros blocos que estão vindo também, né, então a União Europeia fazendo investimento, tem a Índia também que está fazendo bastante coisa, a Coreia do Sul que também tem uma pesquisa bastante avançada, e tem uma indústria também interessante com a Samsung, né? Enfim, ela tem uma capilaridade grande. Mas acho que quando a gente fala dessa disputa mesmo, a gente fala de 2 atores principais, Estados Unidos e China. E aí então eu já dou minha dica, né? Que eu estou lendo um livro que chama A Nova China, né? Que é Além do Socialismo e do Capitalismo, o título, né? Então chama A Nova China e o subtítulo Para Além do Socialismo e do Capitalismo. É de uma economista, professora. Ela se formou em Harvard, né? Ela é chinesa de origem, se formou em Harvard, então ela conhece os 2 mundos, assim. Então ela faz... E dá aula na Inglaterra, né? Eu vi sobre o livro. É bem interessante, assim, porque ela mostra, assim, todo um panorama da China que vai muito além só do modelo econômico, mas até mesmo de como a cultura influencia o pensamento do chinês, né? Então ela mostra dados, assim, muito interessantes, do tipo, a família chinesa, ela costuma, em média, fazer poupança de 30% da sua renda, enquanto nos Estados Unidos é 3%, né? Então, e ela vai mostrar como que a filosofia de Confúcio, né, orienta esse tipo de comportamento social, né? Então é bem interessante o livro, assim. Boa. Obrigado, Diogo. Lembrando que essas referências todas a gente coloca aí no descritivo do episódio. Edson.
O futuro da inteligência artificial, cara, ele está associado ao nosso futuro, à forma como nós conseguimos enxergar o que nós queremos para a humanidade, para as nossas futuras gerações. Ou seja, está perfeitamente alinhado. Se nós queremos realmente que a humanidade exista, que a humanidade, ou a grande maioria das pessoas, tenha uma qualidade de vida muito boa, nós conseguimos transformar isso em ações concretas para fazer com que a área de inteligência artificial ela floresça. Agora, se nós tivermos um pensamento mais egocêntrico, né, pensarmos apenas no interesse próprio, não consigo enxergar um futuro muito bom para o futuro da inteligência artificial. Então, assim, eu não consigo fazer uma projeção sobre o futuro, porque isso depende das pessoas, depende de como é que essa tensão geopolítica ela vai existir no futuro, de como é que essas forças, né, elas vão gerar uma força resultante, ou como é que essa força resultante gerada por essas forças contrárias, né, ou qual é a forma dessas forças. Então é bem complicado. Eu, sinceramente, eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu tento ser otimista, mas nesse momento a situação é bem complicada. E em relação ao que eu estou lendo, ou minhas recomendações elas são as seguintes, né? Dá uma olhada no que está acontecendo no Fórum Econômico Mundial, dá uma olhada no que está acontecendo nas Nações Unidas. Por exemplo, recentemente, os especialistas de alto nível em inteligência artificial, né, que compõem o Comitê Consultivo do Secretário-Geral, lançaram um documento muito interessante que é relacionado a como governar a área de inteligência artificial em benefício da humanidade, que vale muito a pena dar uma lida. No Fórum Econômico Mundial, nós acabamos de publicar um blog sobre linhas vermelhas que não devem ser cruzadas na área de inteligência artificial, onde a gente discute vários desses aspectos que eu comentei com vocês sobre o que não deve ser permitido, porque isso pode gerar um descontrole muito grande, que vai ser muito difícil nós tomarmos as rédeas desse controle. Mas tem também um outro documento que a gente acabou de publicar no conselho que eu faço parte, que é o Conselho do Futuro Global no Futuro da Inteligência Artificial, que é um documento referente a como alinhar valores humanos no desenvolvimento do sistema de inteligência artificial. Vale muito a pena também dar uma olhada nos documentos publicados pela Unesco, como, por exemplo, avaliação de impacto, como, por exemplo, a metodologia de avaliação de prontidão dos países, que é o RAM, e também os documentos, os relatórios que estão sendo gerados por esses diferentes países, porque isso dá uma ideia de como está a prontidão dos diferentes países na área de inteligência artificial e o que eles devem fazer para se preparar melhor, né, para usufruir da melhor maneira possível a área de inteligência artificial. Então, as minhas recomendações elas são recomendações mais vinculadas às Nações Unidas e a sua agência Unesco, Fórum Econômico Mundial. Boa. Também vale muito a pena dar uma olhada em armas letais autônomas, o que está acontecendo na Comissão Global sobre inteligência artificial responsável no domínio militar, porque é muito importante nós pensarmos nesse tópico, embora esse tópico é um tópico bem sensível, porém, se a gente levar para o domínio civil, a gente vai observar que nós temos uma série de armas letais autônomas, né? A partir do momento que um carro ele consegue navegar sozinho e, de repente, matar uma pessoa, a gente pode pensar que ele poderia se tornar fácil uma arma letal autônoma. Então, de que maneira a gente consegue regular esse domínio? Então, as minhas recomendações são mais nesse nível, nesse nível mais multilateral, né? Boa, Edson. Edson, Diogo, muito obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente está nas redes, no Instagram, o @CasaFirjan, e no seu agregador favorito, quinzenalmente às quartas-feiras, com novos episódios do podcast, para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio. Obrigado mais uma vez, Diogo, Edson. Abraço.